ano 2000, apenas 19% das grávidas brasileiras tinham entre 15 e 25 anos. 15 e 25 anos é a idade biológica ideal para uma mulher engravidar. E de 2000 para cá, parece que a coisa piorou bastante, porque as mulheres estão cada vez mais adiando a primeira gravidez para depois dos 30, dos 35 anos. Como consequência disso, 100 mil casais por ano procuram serviços de reprodução assistida para conseguir engravidar. E embora hoje a gente tenha 5 milhões de pessoas concebidas em laboratório, será que tudo são flores nessas técnicas de reprodução? Esse é o tema principal do seu programa Só Saúde na TV de hoje. Mas hoje ainda você vai ver aqui a doutora Lígia Cogos com o quadro Beleza é Saúde, a nossa pílula de cardiologia e o doutor Narciso Garoni respondendo a uma pergunta de um internauta. Bom, para falar sobre reprodução assistida, estão aqui comigo com muita alegria o Dr. Arthur Dzick, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana para o biênio 2010-2012, diretor do Serviço de Esterilidade do Hospital Pérola Baiton e médico, é claro, e a doutora Silvana Chedid, médica ginecologista obstetra, também especialista em reprodução humana e diretora da Clínica de Medicina Reprodutiva IVE São Paulo. Obrigada pela presença, doutores. Doutor Arthur, sempre que um casal percebe que é infértil ou que está tendo dificuldades para ter seu primeiro filho, ele deve procurar reprodução assistida? Isabel, a gente costuma dividir os tratamentos de reprodução humana entre baixa e alta complexidade. E está indicada a reprodução assistida para aqueles casais que estão tentando engravidar há pelo menos um ano e principalmente quando tem um fator masculino severo e ou as trompas não funcionantes. E isso, idealmente, deve ser visto inicialmente pelo ginecologista da sua confiança. Agora, sempre é um problema da idade, porque antigamente se dizia que a culpa da esterilidade no casal era sempre da mulher, não é? E hoje parece que voltou esse estigma, porque a gente diz, você deixou para engravidar muito tarde. É sempre assim? Como o Arthur comentou, Isabel, o fator masculino, as alterações no espermograma do homem tem um papel muito importante na gênese da infertilidade. Mas qualquer causa de infertilidade, seja ela fator masculino, ou um entupimento das trompas, ou uma endometriose, qualquer dessas causas é piorada com o avançar da idade da mulher. Então, nós sabemos que a fertilidade da mulher diminui com o avançar da idade, e essa queda já se inicia a partir dos 25, 28 anos e vai progressivamente ao longo dos anos comprometendo a fertilidade da mulher, principalmente depois dos 35, 40 anos. Então, qualquer que seja a causa, ela é piorada com o avançar da idade da mulher. Esse adiamento da maternidade. Exatamente. Né? Agora, a causa, você falou que a causa do homem é importante. Em que medida que é importante? Porque é muito difícil para um homem assumir a causa da infertilidade no meu casamento sou eu. É muito mais difícil, porque culturalmente o homem é infalível, não é? Então, como é que fica isso, por exemplo, na prática clínica? Então, idealmente a gente deve sempre atender o casal, o homem e a mulher, e mais ou menos em torno de 40% das dificuldades de engravidar são de causas masculinas, 40% de causa feminina e 20% na intersecção dos dois grupos, masculino e feminino. Porque existe isso também, existe essa combinação que eu com você não dou certo, mas com outra pessoa posso dar certo, é isso? Principalmente existe a combinação da mulher ter problema e o homem ter problema. Né? Agora, isso mudou um pouco, viu, Isabel? Pelo menos a minha percepção
eu acho que há 15, 20 anos atrás, realmente a gente tinha muita dificuldade na avaliação do homem. Primeiro, a gente avaliava a mulher e se não houvesse nenhum problema, aí sim a gente avaliava o homem. Mas a avaliação do homem é mais fácil do que mais fácil do que da mulher, não é? Exatamente. A da mulher é muito mais complicada, não é? A mulher requer vários exames, como o ultrassom, não são exames complicados, mas são exames em número maior. Ultrassom, dosagens hormonais, a esterossalpingografia, que é a chapa para ver as trompas. O homem, o espermograma é um exame bastante simples e que nos dá praticamente todas as informações que a gente precisa, né? Agora, o que eu quis dizer é que a gente tem que separar totalmente, né, o lado da virilidade e o lado da infertilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que essa é uma confusão histórica. E eu acredito que a gente está evoluindo, né, graças a programas como os seus, né, nessa divisão realmente. Mas é sempre mais difícil para o homem encarar a sua dificuldade do que a mulher. Tá certo, né? Mas é mais difícil por causa da história cultural que a gente tem, né? Porque, na verdade, não é nenhum demérito você ter um problema para engravidar, né? Não é nem um problema de saúde. Não, nem é um problema de exatamente, saúde, né? Exatamente. Mas nós sentimos que os homens hoje estão bem participativos, viu, Isabel? Vêm às consultas, fazem os exames, acompanham a mulher durante o tratamento. Então, felizmente, a atitude do homem tem sido muito positiva no enfrentamento da infertilidade. Que bom, né? Pelo menos evoluímos um pouco por aí, né? Agora, doutor, o que tem de novo? Olha, muitas coisas novas, né? Agora, na medicina reprodutiva, se a gente pudesse destacar algum dado dos últimos 3 anos, que eu acho que é mais um marco da reprodução assistida, é a possibilidade de se congelar óvulos, né? Eu quase que arrisco dizer que não é mais uma técnica experimental, mas já é uma técnica que grande parte dos serviços nacionais e internacionais já tem resultados que validam a técnica. Agora, peraí, se eu congelo os óvulos de uma mulher naquela idade ideal que eu estava falando no começo, lá dos 15 aos 25 anos, eu congelo os óvulos, então ela vai adiar a maternidade para os 38 e eu posso usar esses óvulos congelados, não tem mais nenhuma outra coisa que a idade atrapalhe? Por exemplo, se eu usar o óvulo congelado e fizer a fecundação no laboratório e esse óvulo colocado no útero dela se fixar, se implantar, né? Exato. Esse é o termo certo. Eu não vou ter nenhum outro problema por causa da idade? A idade traz problemas gerais, como aumento do índice de diabetes, de hipertensão arterial, de cardiopatia. Mas se a mulher tiver um peso adequado, uma vida saudável, um estilo de vida saudável, e esses fatores não existirem, ela pode engravidar com seus óvulos, mesmo que ela já esteja com uma idade bem avançada. Porque são os óvulos que vão garantir um embrião com menor chances de cromossomopatias. Interessante, né? Tá vendo? Já tem uma solução no caminho. Bom, a gente vai, para aquele intervalinho, mas volta já já. Só Saúde na TV, hoje conversando sobre reprodução assistida com os doutores Arthur Dzic e Silvana Chedid. Mas agora é hora de ver a pílula de cardiologia. Oi, Isabel, eu quero voltar a falar de um assunto muito importante, atividade física. Sempre tem uma discussão para esse assunto. Quem que deve fazer, quanto deve se fazer e até quando deve se fazer? Bom, primeira coisa, todo mundo tem que fazer atividade física. Não precisa fazer spinning, mas pode fazer caminhadas aceleradas. Desde a criança até o mais idoso tem que fazer caminhadas ou fazer exercícios ou fazer atividades físicas. O importante é a regularidade.
4 vezes por semana, de meia hora até 1 hora por vez, só parar se tiver algum tipo de sintoma. É evidente que você tem que passar no seu médico antes, fazer uma boa avaliação, vai dizer para ele que tipo de atividade você vai fazer. Eu vou correr, eu vou andar, eu vou participar numa prova de rua. Para cada tipo de atividade, o exame deve ser feito dirigido para isso. Eu vou fazer teste ergométrico para quem vai correr, mas para quem vai andar no parque, no clube, não precisa fazer tantos exames, apenas uma consulta e um eletrocardiograma já é suficiente. O médico decide e cobre dele para se fazer o que for necessário. Mas o importante é não parar de fazer atividades físicas, sempre evitando os extremos de temperatura, ou no muito calor ou no muito frio, você tem que evitar. Procure se manter hidratado e sempre lembrar que a atividade física melhora a qualidade de vida e com certeza prolonga a sua vida. Você sabe que ler também faz parte da boa saúde, né? Por isso eu sempre divulgo para você alguns dos mais importantes, dos mais gostosos lançamentos das nossas editoras. E eu tô com 2 livros aqui maravilhosos. Os 2 têm a ver com a nossa música brasileira. Os 2 têm a ver com a nossa grande e saudosa Elis Regina. Os 2 têm a ver com os filhos da Elis, né? Porque um dos livros é o solo, e são memórias do César Camargo Mariano, que, como você sabe, é claro, foi casado com a Elis e é um dos maiores músicos que a gente tem no Brasil, um dos maiores instrumentistas, né? E o César é pai da Maria Rita e do Pedro, que são filhos da Elis. E o outro livro é A Bossa do Lobo, que conta a história do Ronaldo Boscoli, que coincidentemente também foi casado com a Elis Regina e também é pai de um dos filhos dela, o mais velho. Esse livro, A Bossa do Lobo, foi escrito pelo Denilson Monteiro. É muito interessante, muito gostoso e cheio de fotos interessantíssimas para você relembrar ou conhecer aquela época, no caso, você que é mais jovem. E o solo foi escrito pelo próprio César Camargo Mariano. E é absolutamente imperdível, porque quando a gente fala em música, a gente conhece bem a história da música do Rio de Janeiro, mas o solo conta para nós também o começo da bossa nova em São Paulo, as grandes casas noturnas onde o César trabalhou. São 2 lançamentos da editora Leia que eu recomendo sem dúvida para você, né? E vamos ver agora A Beleza é Saúde com a doutora Lígia Cogos. Doutora, e aí, qual é a pílula de hoje? Alcoolismo e a pele. A ingestão de álcool tem aumentado muito nos últimos anos, e especialmente entre os jovens. Além dos transtornos à saúde geral já conhecidos e o alarmante índice de acidentes automobilísticos, vamos destacar os danos que a ingestão exagerada de álcool causa à pele, à aparência, ao aspecto geral. O álcool ingerido aumenta a produção sebácea na pele, fazendo com que os poros se tornem dilatados permanentemente, especialmente no nariz e nas bochechas, dando ao rosto um ar grosseiro, menos refinado. Além disso, as glândulas hipertrofiadas pelo álcool podem aumentar o tamanho do nariz, que se alarga e adquire um aspecto de batatinha. Não é assustador? É realmente assustador. O gasto do colágeno provocado pelo álcool faz com que a pele se torne flácida, as pálpebras empapuçadas e as bolsas sob os olhos aumentem lenta e inexoravelmente. Além disso, a vasodilatação constante dá ao rosto um ar avermelhado, afogueado, e os vasinhos estouram na superfície.
A perda do colágeno no corpo afeta diretamente as mulheres, que são bem mais frágeis e mais vulneráveis aos danos causados pelo álcool, e aparece como flacidez e celulite mesmo nas mais jovens e magras, e as varizes cada vez ficam mais visíveis. Portanto, se beber, não olhe no espelho. Muito obrigada, doutora Lígia Cobos. E a gente continua, depois daquele intervalinho, com a nossa conversa interessantíssima sobre reprodução assistida. Só Saúde na TV hoje está conversando sobre reprodução assistida. Mas antes de continuar essa conversa interessante, eu estou com o Dr. Narciso Garoni na linha. O Dr. Narciso Garoni é o professor titular de odontologia da USP e ele vai responder a pergunta do nosso internauta. Olá, Dr. Garoni. Como vai? Tudo bem, obrigada. Doutor Garoni, a pergunta que eu tenho hoje é do José Menezes, ele é lá de Florianópolis. Ele quer saber se ele pode clarear os seus dentes mesmo tendo sensibilidade. Como é que é isso? Bom, quem tem sensibilidade nos dentes tem muita dificuldade para fazer o clareamento. Quer dizer, é uma situação que chega a impedir o clareamento. Nós vamos lembrar que o limiar de sensibilidade à dor varia para cada pessoa. Assim, alguns até podem conseguir fazer o clareamento nessa situação, mas não uma regra. E é claro, isso vai depender da decisão do dentista, que sempre deve definir e supervisionar o tratamento. O correto é tratar a sensibilidade antes do clareamento dental. A etiologia da sensibilidade dental é multifatorial. O que quer dizer isso? Provocado por vários fatores que geralmente interagem agravando a dor. Assim, a sensibilidade ela pode ser provocada por fatores como erosão, causada por uma dieta muito ácida, ou pela regurgitação, ou mesmo pelo vômito. Pode ser causada ainda pela abrasão, causada por uma escovação abrasiva, escovadura, pastas abrasivas, ou pela atração e atrição, que são provocados pelo bruxismo. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Só Saúde na TV. Pois não. Bom, e eu estou muito contente porque eu estou vendo aqui no estúdio o Dr. Paulo Jatene, que veio nos prestigiar hoje. O Dr. Paulo estará conosco toda sexta-feira, a primeira e a terceira do mês, falando sobre cirurgia plástica, a sua pílula de cirurgia plástica. Mas vamos voltar aqui para o Dr. Arthur e a doutora Silvana. Quando nós fomos para o intervalo, nós estávamos falando sobre os avanços e as novidades na reprodução assistida, né? O que mais que a gente tem de novo, além da possibilidade hoje, uma realidade, né, do congelamento de óvulos? O congelamento tem a vantagem de permitir que mulheres com câncer possam preservar sua fertilidade. Elas fazem o tratamento para o câncer e hoje nós temos altos índices de cura com a maior parte dos tratamentos, e depois que a mulher se cura do câncer, pode utilizar os óvulos que foram congelados por uma gravidez. Porque ela teria problemas por causa do tratamento do câncer? Sim, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia podem levar à infertilidade ou à esterilidade permanente. A mulher muitas vezes pode entrar em menopausa depois de um tratamento químio ou radioterápico. E existe a questão do congelamento dos óvulos para aquelas mulheres que, por questões sociais ou profissionais, queiram adiar a maternidade para um momento mais tardio. Então, querem desenvolver as suas carreiras, ou não têm um parceiro ainda, não se casaram e querem engravidar mais tarde. A vitrificação, que é a técnica que é usada hoje para o congelamento dos óvulos, é uma técnica que dá resultados excelentes
quando se faz o descongelamento. Então, é uma técnica que tem sido muito utilizada. Agora, a reprodução assistida levantou novas questões legais, né? A gente tem legislação no Brasil, existem trabalhos nesse sentido. O que a gente pode, o que a gente não pode fazer no laboratório, o que a gente pode atender ou não pode atender no desejo dos casais? Então, Isabel, nós evoluímos muito de dezembro de 2010 para cá. Houve uma nova reunião do Conselho Federal de Medicina, que é quem dita, né, as normas éticas que os médicos devem seguir, né, no tratamento dos casais inférteis, né? E houve algumas mudanças, sim. A primeira mudança importante foi na limitação dos embriões a serem transferidos, para se evitar a grande complicação dos tratamentos de reprodução assistida, que é a gravidez múltipla. Então, hoje em dia, as clínicas podem transferir até 2 embriões em mulheres com menos de 35 anos, 3 embriões de 36 a 39 e, no máximo, 4 embriões acima de 40 anos. Eu não tenho dúvida que isso vai diminuir o risco de gravidez múltipla na nossa sociedade. Número 2, a gente tem uma situação onde está explícito que a produção independente, as mulheres solteiras e os homens solteiros também têm direito de poder fazer os tratamentos de reprodução assistida sem que haja necessidade de nenhum tipo de discussão mais, né? Antigamente, nós, especialistas, tínhamos que eventualmente pedir autorização aos CRMs locais para fazer esse tipo de tratamento. E, em terceiro lugar, está contemplado explicitamente o problema da doação de sêmen ou do uso do material biológico pós-morte, que se for e que deve fazer parte dos consentimentos informados atuais, que os cônjuges eles digam o que eles querem que façam com o material biológico congelado se eles virem a falecer. Ok. Agora, doutora, e os homossexuais? Como é que fica a situação dos homossexuais, tanto os masculinos quanto os femininos? Eles também podem recorrer à reprodução assistida para atender seu desejo de ter um filho e completar sua família? Sem dúvida. Hoje nós temos o reconhecimento das uniões homoafetivas e com as técnicas de reprodução assistida podemos auxiliar de forma muito importante esses casais. No caso das mulheres, nós podemos utilizar o sêmen de doador e, através do sêmen de doador ou com a inseminação intrauterina ou com a fertilização in vitro, essas mulheres podem engravidar. No caso dos homens, a situação é um pouco mais difícil, mas também é possível através da doação de óvulos, que tem que ser anônima, temos que obter óvulos de uma doadora anônima que faça isso voluntariamente. E os embriões originados dessa fertilização, ou seja, os óvulos doados vão ser fertilizados com os espermatozoides de dos membros do casal e os embriões originários dessa fertilização transferidos para um útero de substituição. O útero de substituição é o que popularmente conhecemos como barriga de aluguel, que é um termo muito ruim porque barriga de aluguel dá a entender que existe um benefício financeiro para a mulher que cede temporariamente o seu útero para a gravidez. E isso, pela resolução do CFM, não é permitido. É permitida a cessão temporária do útero desde que seja por uma parente em primeiro grau e que não haja uma compensação financeira por essa cessão. Não pode ser um negócio. Exato. Tem que ser aqui no Brasil, uma né? Aqui no Brasil generosa, mas fora do Brasil pode, né? Em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, é permitida a cessão temporária do útero ou útero de substituição com o pagamento da mulher que vai ceder o útero. Isso aqui no Brasil não é permitido. Ok. E a outra questão que sempre intriga as pessoas, eu posso escolher o sexo do meu bebê? Eu posso escolher a cor do olho do meu bebê? Como é que fica? Já que eu estou fazendo um bebê no laboratório, né? Eu posso pensar que eu gostaria de ter uma característica assim ou assada nesse bebê, pode ser? Então, a pergunta é exatamente desta forma, bastante simples de ser feita e muito complicada de ser respondida, né? Quanto ao sexo, temos tecnologia para escolher o sexo, mas a ética não permite a escolha social do sexo. Então, nós não fazemos
né, a gente pode sim aumentar a probabilidade tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Então eu costumo dizer para as nossas pacientes que eu posso dar de 60% a 70% de acerto e os outros 30% vamos pedir para o Papai do Céu, que eu acho que dá mais certo. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Arthur Dzick, né, que é médico, especialista em reprodução assistida, e ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana no biênio de 2010-2012, e da doutora Silvana Chedid, que também é médica, ginecologista, obstetra, e é diretora da Clínica de Medicina Reprodutiva IVE São Paulo. Ok? Muito obrigada pela presença dos dois e também quero agradecer aos nossos participantes fixos e lembrar você que amanhã a gente volta, né? E o nosso tema é a epidemia da obesidade. Eu estou esperando a sua pergunta pelo nosso e-mail que aparece na sua tela. Até amanhã.